A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os irmãos e irmãs em Cristo estejam desfrutando da fé que nos leva ao conhecimento da verdade, ao conhecimento daquele que nos chamou segundo a sua própria virtude, pelo poder do Espírito Santo, para que pudéssemos ser participantes da sua vida. No Evangelho de Mateus, Jesus, no capítulo 16, no versículo 25, ele diz assim: quem perder a vida por minha causa, achá-la. Quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Quando nós ouvimos muitas pregações, muitos ensinamentos a respeito do Evangelho, não percebemos que a primeira parte da vida cristã é uma vida de perder. Pois nós temos que perder a nossa ansiedade, temos que perder a nossa... tudo o que diz respeito à nossa carne, tudo o que diz respeito à nossa vida natural, a nossa própria palavra, a nossa própria vontade deve ser negada, as coisas que nós gostávamos e as paixões que nós tínhamos devem ser vencidas. Isto é perder a vida. O que é a vida senão os nossos pensamentos, as coisas que nós gostamos e amamos? Jesus diz que se nós perdermos a nossa vida, por causa dele, nós vamos achar a vida verdadeira, a vida eterna. Portanto, primeiro nós perdemos, depois é que nós ganhamos a vida. Aqueles que não estão dispostos a perder, não compreenderão o significado da cruz, não compreenderão o significado do Evangelho. Na verdade, a cruz é um juízo drástico, é um julgamento drástico, pois a morte implica na perda de todas as coisas. Observemos que aqueles que morrem perdem o controle sobre todas as coisas do mundo. Assim deve ser com um cristão. O cristão deve perder todas as coisas do mundo. As coisas humanas não são as coisas de Deus. Os interesses dos homens não são os interesses de Deus. Jesus diz ainda que o que é levado diante dos homens, Deus detesta. Portanto, o que os homens acham importante, Deus não acha. O que os homens acham que deve ser buscado, Deus diz que não. Primeiro deve ser o reino de Deus. Depois é que as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, precisamos meditar muito para compreendermos o real significado do propósito do Evangelho. A vida que nós vamos perder na cruz é a vida diabólica. Aquela alma que finge, que mente, que engana e que faz de si mesmo o seu ídolo. Esta é a vida que nós devemos perder e esta é a vida que nos faz mal. São os pensamentos que nos causam preocupações, incredulidade, dúvida e todos os tipos de dificuldades espirituais. Então, a nossa vida é uma vida de perder. Quando nós meditamos nessa palavra de Jesus, nós recordamos logo de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó tinha tudo. Ele tinha família, ele tinha riqueza, ele tinha integridade, mas tudo naturalmente. Ele tinha fé, mas ele não conhecia Deus. Ele não sabia como Deus era. E a lição da vida de Jó é que ele perde tudo. Ele perdeu o respeito da sua esposa. Nós sabemos que nas Escrituras o respeito é algo tremendo.
e a esposa dele disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Ele perdeu a sua saúde. Então Jó perdeu tudo. Mas nós já sabemos qual foi o final dele. Exatamente o fim nosso, que cremos. Nós vamos achar a vida verdadeira. Nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos experimentar o reino do céu. Nós vamos saber o que é a vida no Espírito Santo. Assim como Jó deu testemunho. E nós podemos ir no seu livro e ver que após ele perder tudo, ele recebe tudo em dobro. Isto é um sentido simbólico de bênção. A bênção verdadeira viria para ele. E ele se expressou assim no capítulo 42 do seu livro. O livro de Jó, no capítulo 42, Jó diz assim a Deus. Versículo 2. Bem sei que tudo podes. Esta é a primeira lição que ele aprendeu. Quando Jó perdeu a sua vida, perdeu seus bens, perdeu a sua família, perdeu todas as coisas, ele percebeu que Deus pode tudo. Quando nós estamos na nossa vida natural, nós achamos que nós podemos tudo. Então falamos por nós mesmos e vamos fazer as coisas e vamos decidir e sabemos o melhor. Mas ele chegou à conclusão de que Deus pode tudo. Segunda conclusão, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada do que Deus vai fazer pode ser impedido. Nada. É uma bênção entrar nos planos de Deus. E só entrando nos planos de Deus, crendo em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo perdendo a nossa vida, assim como Jó. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? São os faladores, são os cheios de discurso. Olhem os homens, estão discursando e falando e governando e todas as coisas vão de mal a pior. Ele diz ainda, na verdade, falei do que não entendia. E é assim. O homem natural fala do que não entende. Ele não entende de vida após a morte. E quando alguém morre, ele diz que Deus lhe deu um bom lugar. Não seria isto muita arrogância? É que nós fizemos que podemos dizer a Deus o que Deus vai fazer com alguém. Mais uma conclusão que Jó chegou. Coisas maravilhosas demais para mim. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. É que nós sabemos muito pouco. E se sabemos muito pouco, devemos falar muito pouco. Ele chegou à conclusão de que havia coisas maravilhosas demais. Meditem num homem que perdeu tudo. No final chegava à conclusão de que existem coisas maravilhosas demais. Isto é o conhecimento de Deus. Ele disse, agora eu sei que Deus pode tudo. Agora eu sei que o plano de Deus não pode falhar. Não é maravilhoso? No versículo 4 ele diz, escuta-me, pois havias dito, e eu pagarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora sim ele foi com humildade. E assim nós também. Diante de Deus dizemos, ouça-me, escuta-me, Senhor. Nós estamos orando. Eu lhe falarei, nós falamos com ele. Eu te perguntarei, perguntamos a ele. Ali sim podemos dizer, Deus me disse que vai acontecer tal coisa, porque Deus me disse. E tu me ensinarás. Eu aprendi com Deus. Jesus também disse no Evangelho, serão todos ensinados por Deus. Hoje, há muitos crentes que não acreditam nem que Deus fala, quanto mais que Deus ensina. Eles acham que Deus é o livro, que Deus é a Escritura. Não, os livros são livros de Deus, mas o autor é Deus, é o Espírito. É o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Versículo 5, testemunho de Jó é assim.
Eu te conhecia só de ouvir. E não é assim a maioria dos crentes. Eles só conhecem a Deus de ouvir falar dele. Ouve uma pregação, ouve mais uma pregação. Eu gosto muito de ouvir as pregações, porque as pregações são de Deus. Estão sempre ouvindo falar de Deus. Lê a respeito de Deus nas Escrituras, e todas as Escrituras falam de Deus, mas só conhece a Deus de ouvir. E é assim. Por que nós precisamos perder a nossa vida? Porque temos uma vida que só conhece a Deus de ouvir. Jó era íntegro, Jó era sincero, mas ele não conhecia a Deus. De verdade, não. Ele dá o testemunho agora. Mas agora os meus olhos te veem. Não é maravilhoso? Ele diz assim, mas agora eu posso perceber o Senhor. Agora eu sei que o Senhor é verdadeiro. Agora eu sei que o Senhor está presente. Agora eu sei que o seu Espírito enche o céu e a terra, como está escrito em Isaías. Conclusão no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó se lembrou. Eu sou pó e cinza. Vou deixar de ser arrogante. Vou deixar de gostar disso, gostar daquilo, não gostar daquilo outro? Que direito temos? Somos pó e cinza. Então, ao invés de não gostar dos outros, de abominar os outros, de achar as pessoas detestáveis, ele disse assim, não, eu que sou detestável. Jó chegou à conclusão de que ele era detestável, não os outros. Ele viu quem ele era. Só perdemos a nossa vida quando vemos que não podemos aproveitar nada do nosso velho homem. Não é isso que Paulo disse em Romanos 6? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Enquanto o crente não perceber que está morto com Cristo, ele não para de usar a carne. Enquanto nós não pararmos de usar a nossa carne, nós vamos sentir a ira de Deus sobre nós. Deus está irado com o pecado, e o pecado é o velho homem. E Jó percebeu isto. E todas estas coisas que ele percebeu, vamos recordar. Deus pode tudo. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, impedidos. Quando nós falamos de nós mesmos, encobrimos o verdadeiro conhecimento de Deus. Há coisas maravilhosas demais para nós. Falamos muitas vezes de coisas que nós nem sabemos o que é. Há pessoas que falam sobre o inferno, há pessoas que falam sobre o céu, pessoa que fala sobre anjos, há pessoas que falam de coisas que nunca viu, nunca aprendeu e nem sabe o que é. São apenas imaginações da sua mente. Ele disse a respeito de orar, Senhor, ouve-me. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Ele estava disposto a aprender. O homem arrogante não quer aprender, quer ensinar. Gosta de ensinar, não gosta de aprender. Gosta de falar, não gosta de ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. Então, no versículo 5 ele diz, eu só conhecia a Deus de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então compreendemos porque Jesus disse, quem perder sua vida que vai achá-la. Jó perdeu tudo. E ele se tornou, com a nova vida, um intercessor, pois ele orou pelos amigos dele. É assim, quando temos a nossa vida espiritual, temos os nossos pensamentos amigos. E na nossa cabeça surgem pensamentos de todas as maneiras, nos justificando, argumentando, mas quando nós somos crucificados com Cristo, nós perdemos a vida velha. Aí recebemos a ressurreição e o poder do Espírito Santo para vivermos no reino de Deus. Esta é a maneira. Não há outra maneira. A única maneira de entrar no reino de Deus é passar pela cruz com Cristo. Não pense num atalho. Não pense em outro caminho. Jesus disse, só há um caminho. Eu sou o caminho. Se você andar no caminho que é Jesus, você vai acabar na cruz. O evangelho sem cruz não tem efeito sobre o pecado.
O evangelho sem a cruz, sem a morte de Cristo, não tem efeito sobre o diabo, não tem efeito sobre o que é maligno, não tem efeito sobre a incredulidade. Portanto, quem perder a sua vida é que vai achá-la. E nós, como Jó, damos o testemunho de que este é o evangelho da verdade. Não é este evangelho que é dado como uma água com açúcar, algo doce para as pessoas fazerem festa, para se alegrarem, para cantarem, sem conhecer a cruz. A cruz, e muitos dizem o drama da paixão. Sim, a morte da cruz é um drama para a nossa carne. É difícil para nós morrermos com Cristo, mas Jesus disse: quem não tomar a sua cruz, não tem jeito de seguir-me. Quem não negar a si mesmo, não tem jeito de vir após mim. Então, vamos prosseguir firmes nesta fé. E vamos perceber que nós devemos ter a experiência de Jó. Amém.